A paz do Senhor, boa noite, querido irmão, querida irmã, boa noite, Deus abençoe, queridos amigos, graça, paz, bênção, que Deus abençoe. Consagrar esse tempo de oração, Senhor, amém? Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, graças por tudo, meu Deus, apresentamos a tudo que temos e somos, agradecendo, Senhor. Senhor, nós queremos nesse dia pedir tua graça, tua sabedoria, tua unção, sobre tudo que vamos, Senhor, apresentar, Senhor, conversar e orar, Senhor, nessa noite. Que tudo, Senhor, venha do trono da graça, como uma habilidade, como uma unção para as nossas vidas. Senhor, promove em nós, Senhor, a cada palavra, Senhor, a cada ensinamento, um crescimento, um temor, uma graça, para que possamos, Senhor, meu Deus, seguir sempre diante da tua face, Senhor, e diante dos teus princípios, conforme o teu querer. Senhor, cobre-nos com o sangue de Cristo a tudo que temos e somos, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia! Hoje nós vamos falar, né, um assunto até assim um pouco polêmico. Quando a gente fala nesse assunto, dá uns arrepios, dá uma estremecida na gente, mas nós vamos falar acerca do amor ao pecado. E nós vamos ver isso através da palavra de Isaías 52, que diz assim, Isaías 59, 2, que fala: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Glória a Deus pela sua palavra, né? Instrução do Senhor para nossas vidas. A palavra de Deus está dizendo aqui, né, que as iniquidades, ela nos divide de Deus, quer dizer, ela nos coloca, ela nos separa de Deus, coloca Deus para um lado e nós para o outro, né? E fala que o pecado, ele encobre o rosto de Deus, ele nos tira da presença de Deus, ele nos afasta da presença de Deus, né? E ele faz como que sendo uma barreira de impedimento ao ponto de Deus não poder ouvir as nossas orações, as nossas petições e a nossa voz diante da face dele. É como se fosse, né, uma barreira de impedimento onde nós não possamos mais acessar a presença de Deus. Então a palavra de Deus diz que a iniquidade, ela divide, né? O pecado ele divide. A iniquidade é quando nós começamos a amar o pecado. A iniquidade é o amor pelo pecado. É quando sabemos que é pecado, mas nós continuamos fazendo, né? Quando sabemos que é pecado, mas continuamos buscando. Sabemos que é pecado e nós não estamos mais constrangendo por aquele pecado, por sabermos que é pecado, né? Então aquilo ali já virou meio que um pecadinho de estimação, mais ou menos isso, onde nós nos agradamos com o pecado. Aquilo nos traz prazer e nós ficamos no pecado. É uma iniquidade, um amor por aquele pecado, um amor por aquele tipo de atitude, de ação ou de um ato que nós fazemos e que é um pecado, né? Então, quando nós estamos nesse patamar do pecado, né, nessa situação de pecado, nós também estamos numa situação de rebeldia. É quando nós não aceitamos mais os princípios de Deus, eu não ando mais pela palavra, eu não aceito mais fazer a vontade de Deus, é quando eu não quero fazer a vontade de Deus para fazer a minha. Eu sei que pelo princípio da palavra é um pecado, mas então eu vou andar pelo meu princípio, eu vou andar pela minha vontade, que eu sei que eu faço o que eu gosto, né? Então é onde vai gerando em nós, né, uma separação de Deus. Então nós vamos nos acostumando com o pecado, então nós às vezes nós nem olhamos mais para ele como um pecado. Já passou uma prática, já passou a ser uma coisa bem comum para nós, né? Então nós acabamos, né, nos afastando de Deus, porque nós escolhemos que é muito bom pecar, nós amamos aquele pecado e nós continuamos na prática e para nós já se tornou tão comum que para nós às vezes nós olhamos e assim, nem é um pecado, ou então nós vamos dizer é um pecadinho de estimação, mais ou menos isso, né? Aí você me diz, Cristina, mas não tem solução então para nós? Tem sim, temos saída em Deus para tudo, quando nós vamos para
levando para a presença do Senhor, quando nós levamos nosso coração diante do Senhor, né? Olhamos para o Senhor, queremos mesmo que o Senhor ajuste a nossa vida. Então é quando nós temos a saída, né? Nós temos aquele ajudador idôneo, nós temos aquele fiel de todo momento. Então nós oramos pedindo ao Espírito Santo de Deus, né? Para nos mostrar o pecado, né? Aquilo que é uma falha, aquilo que é um mal, aquilo que é desagradável, aquilo que nos traz um dano, aquilo que nos traz uma perda, aquilo que produz uma morte e que fecha, bloqueia, né? Os acessos à presença de Deus. Então é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Ele gera em nós um sentimento chamado arrependimento, né? Enquanto a iniquidade é o amor pelo pecado, o arrependimento é o contrário, é quando é uma tristeza. Eu tenho tristeza por pecar, eu tenho ódio daquele pecado, né? Então ali eu começo a combater com o pecado. Eu não quero mais, eu saio daquele lugar, eu saio daquela situação, eu vou lutando para não cair, eu vou afastando daquele lugar, eu vou afastando daquela situação, daquilo que eu gosto de fazer, que é um pecado, eu sei que é uma iniquidade, eu sei que afasta de Deus, eu sei que desagrada de Deus, então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um caminho contrário, né? É quando realmente eu tenho uma mudança de atitude, eu tenho uma mudança de hábito, né? Eu saio daquele lugar, eu saio daquela circunstância onde eu estava numa prática do pecado, né? Então, o pecado, ele afasta da presença de Deus, porém o arrependimento, ele traz de novo a presença do Senhor. Ele nos acolhe, né? O Senhor, ele nos acolhe quando nós temos arrependimento. Então, o arrependimento, ele faz um retorno para Deus. Ele nos aconchega de novo aos braços do Pai. Amém? É tão interessante porque quando eu estava estudando essa palavra, né? Faz alguns dias que o Senhor já tem falado sobre essa palavra no meu coração. E quando eu comecei a estudar todas as referências bíblicas, né, eu pude ver ali, né, porque a palavra de Deus diz que quem é responsável, né, pelo pecado, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Quer dizer, que o Espírito Santo de Deus, ele veio para a terra também com uma missão, né, além de todas as demais, ele veio com uma missão que foi realmente, né, gerar em nós um convencimento para arrepender do pecado, né? Realmente ele gera em nós para convencer do pecado. Ele gera uma graça, ele gera um favor. É ele que traz um auxílio dos céus, né, para nossa vida, para poder nos religar com o Pai, né? Então ele teve, né, uma das missões para gerar arrependimento foi o Espírito Santo de Deus. É ele que vem com esta ação para gerar arrependimento. O homem não gera arrependimento em ninguém. Muitas vezes nós achamos, eu falei para fulano e esse fulano saiu do pecado. Não, quem convenceu foi o Espírito Santo de Deus. É ele que convence. Nós muitas vezes vamos falar, nós vamos aconselhar, mas a obra, né, a obra de convencer é o Espírito Santo quem faz. Então, ele veio com uma das missões do Espírito Santo na terra, foi convencer do pecado. O Pai não nos deixou só, né, para lutar, combater com o pecado. Ele manda o Espírito dele para lutar e combater conosco, para gerar em nós uma força para combater o pecado e seu arrependimento. Então, que no dia de hoje, né, essa palavra fique para nossas vidas, para que nós possamos fazer aquele pente fino, poder parar diante do Senhor e dizer, Senhor, onde é que eu estou pecando? Onde eu já me acostumei com esse pecado? Senhor, eu não quero ficar nesse pecado. Esse aqui eu sei que é um pecado, eu confesso esse pecado, né? Então, eu não quero ficar nesse pecado, eu não quero ficar longe de Deus, eu quero andar nos princípios. Então, quando tudo isso é gerado em nós, né, essa vontade de querer mudar, de querer sair do pecado, o Espírito Santo de Deus, ele vem e ele faz uma obra redentora, ele nos arranca dali, né? Ele nos dá uma força, né? Uma habilitação que realmente vem do Espírito de Deus e nós conseguimos lutar contra o pecado e vencer. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Posso orar por você? Aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Obrigada pela tua palavra. Senhor, gere em nós, Senhor, frutos dessa palavra. Senhor,
nós não queremos, Senhor, nada que nos separe do Senhor. Senhor, a tua palavra diz que o pecado encobre a face do Senhor e ele não nos deixa, não deixa que Deus ouça as nossas vozes, não deixa Deus nos ouvir, Senhor, nem quando pedimos, nem quando clamamos, Senhor, nem quando pedimos pelo socorro, Senhor. Nosso pecado não permite, Senhor, que Deus nos ouça. Por isso, Senhor, nessa noite nós pedimos perdão de todos os pecados, arrependemos, Senhor, daquilo que é um mal, daquilo que realmente é desagradável ao Senhor, aquilo que é uma rebeldia à tua palavra, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos nessa noite. Senhor, nós queremos declarar nessa noite, Senhor, que nós queremos odiar todo o pecado, queremos afastar do pecado. Senhor, ajuda-nos, Senhor, para vencer, Senhor, meu Deus, a todo o pecado, a toda iniquidade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, gera em nós, Senhor, arrependimento. Nos convence, Senhor, nos agracia com tua força para combater contra todo o pecado, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite, nós queremos te agradecer, Senhor, meu Deus, porque tu não nos deixou só, tu nos deixou o Espírito Santo de Deus, tu nos mandou para fazer essa obra redentora, esta obra de reconciliar, Senhor, através, Senhor, do arrependimento. Ah, meu Deus, muito obrigada, Senhor, porque assim nós podemos sim, Senhor, depois de termos, Senhor, sido gerados no arrependimento, Senhor, aí sim somos religados por Cristo Jesus na videira que é Cristo Jesus. Então nós podemos ter o acesso novamente ao Pai e nada mais nos separará do Senhor, porque Ele é amor e Ele nos perdoa. Graças te damos por tudo, meu Pai, porque até aqui, Senhor, a tua graça, as tuas misericórdias, realmente, elas têm sido, Senhor, a causa de nós não sermos consumidos. Por isso, nessa noite, nós bendizemos, louvamos e agradecemos, Senhor, por todas as vezes, Senhor, em que pecamos, pedimos perdão, nos arrependemos e tu tens, Senhor, gerado em nós, Senhor, com esse amor tão grande, Senhor, uma graça de nos acolher novamente para perto de ti e assim ter uma vida, Senhor, junto com a presença do Senhor, Senhor, diante da tua palavra e diante dos teus princípios. Em nome de Jesus, graças te damos por tudo. Obrigada por esse amor tão grande, meu Pai. Assim nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O Pai é amor, né? É por isso que muitas vezes nós pecamos e nós vamos lá, né? Dizemos pro Pai agora, Pai, agora ajuda porque nós queremos sair desse pecado. E o Pai, que é aquele amor tão grande, aquele coração do nosso Pai, é de nos acolher, nos trazer para perto. Ele faz gerar em nós uma força para nos libertar do pecado e poder novamente acessar sua presença. Com o amor do Pai conosco, amém? Glória a Deus, Deus abençoe, fique na paz, meu irmão.